O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje para um diálogo sobre a visão espírita perante a política dos nossos companheiros Benedito Marques e o nosso companheiro Edgar Tom. Seja bem-vindo, Benedito. Muito obrigado também pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, Zola. Obrigado pela oportunidade. Nós espíritas, para o público em geral, que às vezes o público conhece o espiritismo um pouco pelas suas informações, pelas palestras, mas nós espíritas temos líderes que fizeram e fazem parte, porque para nós o líder não fez parte, ele faz porque ele continua quanto espírito, colaborando fielmente, dedicadamente ao trabalho de divulgação do espiritismo. E sempre que nós vamos abordar o tema política, né, que é um tema no mínimo controverso, debatido, uma palavra desgastada, Benedito, vamos falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Explica para o nosso público do Visão Espírita quem é Adolfo Bezerra de Menezes. É muito bem colocado, porque na nossa visão, Adolfo Bezerra de Menezes talvez seja o nosso maior exemplo de espírita que tenha participado e tenha deixado um legado na política. Tá? Ele teve uma passagem muito interessante, porque ele foi vereador, foi deputado, e tudo isso pelo Rio de Janeiro nos anos de 1877 a 1885. Ele foi uma pessoa inovadora, até na política. E quando ele buscou, através de um projeto de lei, esse é um dos maiores exemplos que a gente sabe, regulamentar o trabalho doméstico, ele deu um maior exemplo de que o bem tem que ser disseminado para todos. E isto faz deste tipo de política a versão oficial do que é ser a política do bem, irmanada e para todos. Edgar, Adolfo Bezerra de Menezes é autor de vários livros, né? Através da mediunidade de Chico, da mediunidade de Divaldo, né? Inclusive com manifestações espíritas, né? Mediúnicas significativas. Mas o Adolfo Bezerra de Menezes tinha uma profissão e teve uma marca que acabou sendo reconhecido ao longo do tempo. Qual era a sua profissão? Qual era a sua atividade? Tem passagens muito interessantes sobre a vida de Adolfo Bezerra de Menezes, inclusive um dia que acabou o dinheiro. Que, aliás, era comum naquela época também, não é? Passou-se o tempo, mas... Era comum também. Eu queria ressaltar, Zola e amigos, que Adolfo Bezerra de Menezes, ele nasce aqui no Brasil em 1831, antes mesmo da codificação espírita cristã, que nasceria na França 26 anos depois, em 1857. E por que é importante nós recordarmos disso? Porque os planos superiores não trabalham com improviso. A palavra improviso não existe nos planos de Deus. Então há todo um conjunto de programação de espíritos que nascem em todos os rincões do mundo, objetivando a realização dos planos superiores de Deus, colaborando na obra do Cristo. Adolfo Bezerra de Menezes é este espírito, né, que nasce no Rio de Janeiro e se torna, como profissão, você há pouco menciona isso, médico. Né? Ele foi reconhecido como o grande médico dos pobres, porque, acima de tudo, ele cultivava a sua profissão de fé voltada a benefício de todos, independente de se o público que o buscava, se as pessoas que procuravam assistência junto a ele tivessem ou não recursos. Ele jamais deixou de atender quem quer que fosse por impossibilidades materiais. Ele dizia que a profissão de fé, a medicina que ele abraçava, devia ser colocada sempre em primeiro lugar para a assistência daqueles que precisavam. Essa passagem do dinheiro é bastante curiosa. Bezerra de Menezes estava de fato sem nenhum tostão.
Ele tinha a família dele, era comprometido evidentemente com as suas demandas domésticas, dedicava a sua vida à medicina, à ajuda de todos aqueles que precisavam, e ele fazia, vamos dizer assim, um bico de professor sempre que necessário. E nessa situação ele estava muito comprometido financeiramente. Então ele coloca-se à disposição, um pequeno anúncio no jornal, para que ele pudesse trabalhar como professor para aulas particulares. Num determinado tempo, bate à sua porta um aluno interessado nas aulas particulares. E esse aluno se antecipa, fecha com o Dr. Bezerra de Menezes os dias adequados para as disciplinas a serem estudadas, e ele se antecipa e paga a Dr. Bezerra de Menezes, que num primeiro momento recusa-se a aceitar o valor das aulas antecipado. Ele até se inquieta, dizendo, olha, eu não sequer eu te ajudei, sequer eu ministrei as aulas, portanto você não precisa pagar-me se eu não prestei o serviço. Não, mesmo assim, eu quero, porque se eu ficar com dinheiro, fatalmente eu vou gastá-lo em outras coisas. Era um jovem, não é? Dr. Bezerra aceita e fica com o dinheiro. E esse rapaz nunca mais volta. Nunca mais volta. Num outro dia, numa reunião espírita, um espírito se manifesta, onde Dr. Bezerra de Menezes expressaria a sua preocupação com as suas demandas materiais, não é? Ele diz, ora, mas será que eu vou ter recurso para ajudar, para cooperar? E o espírito que se manifesta através do médium diz, não se preocupe. Caso você não tenha recursos, nós lhe enviaremos um outro aluno de matemática. Isso é fascinante, porque a espiritualidade se articulando para que aqueles missionários, e eu diria também cada um de nós, dentro da sua pequenina missão que o céu nos compete a realizar, consigamos desempenhá-la adequadamente. Portanto, o alto jamais nos desampara, jamais nos ignora nas nossas demandas. Benedito, como é que o Bezerra de Menezes, o Edgar acabou de colocar, está lá no Rio, 20 e poucos anos antes, o Espiritismo nasce na Cidade das Luzes, né? Sim. Na França, no berço cultural do mundo, no meio de um momento que a sociedade intelectual está borbulhando, né? Há um conflito entre religião, cultura, conhecimento, ciência, né? Né? Isso inclusive dá um papo para um outro dia, né? Da sabedoria do Kardec em transitar nesse meio. Mas vamos lá. Como é que Bezerra de Menezes chega ao espiritismo? Como é que ele se torna espírita? Como que ele toma contato com isto? Bem, ele era uma pessoa extremamente associada sempre ao bem. E quando ele encontrou, através do Evangelho, que foi a parte que mais o tocou, ou seja, ali estavam todos os ensinamentos, toda a programação, se a gente pode dizer assim, de passos a caminho da feitura do bem, a caminho da sua própria elevação, que ele ainda não entendia como sendo espiritual, mas como sendo moral, né? E ele, através do Evangelho, que é uma coisa que ele sempre pregou, sempre respeitou e sempre divulgou muito, né? Ele faz deste Evangelho uma plataforma que venha mais tarde ser reforçada pela codificação de Allan Kardec. Na associação do Evangelho mais a codificação, ele entende, até pelo Evangelho segundo o Espiritismo, de que o caminho era este. O que lhe faltavam era apenas alguns dados que o fizessem firmar como sendo espírita. Mas ele já era praticante. Então, o que a gente depreende disso? Lógico, nós viemos da espiritualidade. Com certeza viemos com algumas experiências, com alguns conhecimentos, e ele aproveitou esses conhecimentos enquanto existência na matéria para ir acumular, dessa acumulação de experiências, de conhecimento, ele foi praticando, que foi o maior feito que ele fez, né? De ter praticado, como bem colocou nosso amigo Edgar Tão, ele praticava, por exemplo, a medicina,
né, para os pobres. Ele não tinha o menor interesse em se fazer. Depois tem até uma frase muito interessante atribuída a ele, né, que ele fala sobre os médicos, né, e que, veja, a prática da medicina para o conforto, para a minimização do sofrimento dos seus pares, do próximo, fez dele uma bandeira dentro totalmente do Evangelho, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se me permite, Zola e Benê, o Dr. Bezerra de Menezes, ele ganha de presente o Livro dos Espíritos. E ele o lê com uma voracidade impressionante. E em francês. Quando ele lê o Livro dos Espíritos, ele vai dizer mais tarde: tudo que eu li não é novo para o meu espírito, mas é novo para mim. É inacreditável isso, porque já no espírito jazia todo o conteúdo espiritual que lhe era próprio, que lhe era peculiar, mas é evidente, nessa reencarnação, como Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante de Menezes, ele se vê, portanto, partícipe de algo novo e absolutamente transformador. E isso vai se agregar a todo esse acervo evangélico, a todo esse acervo do amor a Cristo que ele já dedicava, que já possuía. Através do próprio Evangelho. Então, muitas vezes, nós percebemos que o grande impulso transformador da criatura é travar contato com uma verdade que já lhe é assimilada, conhecida, não é? Simpatizada. Benedito, vamos entrar um pouquinho para dar um toque para o nosso telespectador. Depois, por favor, não esquece da frase que você disse, sim. Por gentileza, para o nosso telespectador. Inclusive, se você, nosso telespectador, quiser pesquisar no YouTube, na internet, no Google, sobre Bezerra de Menezes, ir a uma casa espírita, pedir a sua biografia e ir procurar, você vai se deparar com um espírito sublime. Um espírito que transcende aquilo que nós somos capazes de sentir e perceber. É um espírito que, pela sua simples presença ou dos seus emissários em um ambiente, ele é capaz de transformar o ambiente todo. E Ribeirão Preto viveu uma experiência histórica com uma manifestação mediúnica de transfiguração do médium Divaldo Pereira Franco com a manifestação de Adolfo Bezerra de Menezes. Os mais tradicionais, os mais antigos de Ribeirão Preto, provavelmente se lembrarão disto, do qual eu estava presente e foi marcante. Mas quem é Adolfo Bezerra de Menezes para o espiritismo, para o movimento espírita, Benê? Olha, eu diria que ele é um dos preconizadores do espiritismo, do movimento espírita, inclusive. Assim que houve a abertura ou o lançamento do periódico Reformador, ele foi um dos maiores incentivadores através da postagem de alguns artigos importantes. Ele manifestava todo o seu modo espiritual de ser, que ainda não poderia ser chamado de uma programação espírita, mas que ele era uma pessoa altamente espiritualizada, e por isso que, tão bem colocado pelo Edgar e até antevisto por mim, que isto veio com o espírito, não veio da matéria, ele não foi um aprendizado naquela existência, mas veio com ele. E ele, ao praticar, ele fez do reformador, das suas ações comunitárias, onde ele praticava, acima de tudo, a ação no bem. E esta era a maior meta de Bezerra de Menezes. E ele fazia com que isso fosse um ícone de expansão do espiritismo. Ele abordava os assuntos, os artigos que ele colocava no periódico O Reformador, de maneira em que você pudesse, numa linguagem simples, porque ele atendia e se expressava com pessoas simples, a maneira de se pensar Deus como sendo a máxima do controle e da ação em cima do bem. E tudo que ele falava, tudo que ele
comungava como sendo a parte religiosa e a parte filosófica tinha como finalidade a proximidade com o nosso Pai Criador. Edgar, nós vamos entrar no mês de agosto, vai ser um mês um pouquinho animado, né? Começamos falando de Adolfo Bezerra de Menezes, dando o seu viés como homem cidadão público, né? Como aquele que contribuiu ao seu tempo, ao seu momento para a sociedade. É bom dizer que Adolfo Bezerra de Menezes contribuiu como espírito encarnado para o bem e hoje como espírito gestor, como espírito administrador de uma comunidade imensa, né? Ele continua contribuindo, visto as suas mensagens, a sua manifestação e o seu acompanhamento espiritual, como espírito de todas as atividades que nos envolvem e que cabe a cada um sempre estimulado para o bem. Mas agosto vai ser um mês dinâmico, o país vai se deparar com um processo de amadurecimento das suas reflexões, da sua participação. Nós espíritas, qual é a visão que nós temos como espírita deste ambiente social, político atual, ou deste ambiente social, político que se desenrolará nos próximos tempos a respeito desta terra que nos acolhe, né? Que nos dá condições de viver, existir. Como é que nós espíritas percebemos isto? Dr. Bezerra de Menezes apresenta uma definição de política muito apropriada para os dias atuais. Ele vai dizer que a política é a ciência de fazer o bem a benefício de todos. Bom, se o Dr. Bezerra de Menezes aponta a política como a extensão do bem que há em nós e de um bem coletivo, é justo considerarmos que o papel do espírita nesse ambiente igualmente exigirá dele próprio ações beneficiadoras, sobretudo numa conjuntura profundamente tumultuada e inquietante como essa em que estamos todos atravessando. O espírita, antes de tudo, reconhece em si mesmo o aprimoramento moral que ele deve buscar. Ora, se ele como indivíduo pode promover crescimento e burilamento e aperfeiçoamento moral, é natural que isso se expresse em todas as suas ações, especialmente as ações sociais, as ações na coletividade. Então, quando falamos, por exemplo, da participação do espírita na política, é estender os valores espirituais do seu burilamento moral nas esferas da política que não é importante frisarmos, amigos e amigas, a política partidária, mas a política participativa e que exige de nós posturas sociais, confiantes e determinadas para aquilo que esperamos da própria sociedade. Se você me permite, Claro. Edgar, Freitas Nobre, que foi um outro espírita muito voltado à política, Muito representativo. belíssimo exemplo de postura, de determinação em busca de soluções para todos, né? Ele disse numa sessão da Câmara em 14 de agosto, agosto é um mês, né? É interessante. Bastante interessante, de 1867. Alguma recordação do que foi 10 lançada? depois, né? Então, nós temos aí a frase que ele diz atribuída a Adolfo Bezerra de Menezes. A política, eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria. Isto faz um profundo sentido. E diz, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Sim, isso é Quer extraordinário. dizer, se você tomar na profundidade e você examinar cada uma das ligações desta linha de pensamento, não há dúvidas do que você tem que fazer num período como este. Independente da sua ideologia, das suas vontades, né, que Sim. são passageiras, vamos dizer a verdade, nós temos que ter esta linha de raciocínio
não como especuladores deste momento terrestre, né? Deste momento dessa existência, mas sim como uma religião da pátria. Isso está perfeito, isso me faz um sentido tão amplo, tão fincado nas bases da religião de Deus, que é impossível você tomar outro sentido. Nós, na medida em que formos percebendo, não só em termos da palavra, mas da realidade, de que realmente a vida continua, Sim. independente de como você queira que a vida continue, você vai carregar com você todas as suas ações, todas as suas responsabilidades, todos os seus fatos. Essa verdade que é dita, mas ainda não é dimensionada, o seu impacto, as suas consequências, nós vamos ser chamados a refletir profundamente sobre tudo isso. Até porque ela não é absoluta. Né? Então, assim, a hora que você tiver, que isso for claro, independente do papel social que você esteja exercendo, independente se você hoje é alguém eleito por milhões de votos ou por um número pequeno de votos, e você assumiu a responsabilidade de trabalhar pelo próximo, por uma escolha dele, lembre-se disto, acredite nisto, queira ou não queira, levará consigo todas as suas escolhas e todas as suas opções. E lá a vida continua. Independente de como você vai continuar vivendo, da crença que você tenha, mas a vida continua. Edgar, nós temos partido, participamos de algum grupo, temos alguma bancada, temos alguma estrutura que nos represente, que possa falar em nome dos espíritas e do espiritismo? Não. Perfeita resposta. Ponto. O espiritismo, de fato, ele não é partidário. O espiritismo não é ideológico. O espiritismo não vai se apresentar com um partido político, não é? Nós costumamos dizer que o partido que o espiritismo abraça é a causa do bem, é a causa do amor. Ora, sob esse aspecto, portanto, nós temos uma participação política, social evidente, porque olha, vamos recordar, Aristóteles, o grande filósofo grego, discípulo de Platão, vai escrever um livro chamado Política, e ele vai dizer que o homem é naturalmente um animal político. E por que ele diz isso? Porque Aristóteles se baseia num conceito de que a finalidade do homem é a felicidade. E a felicidade só pode ser verdadeira e plena se o homem estiver inserido na polis, ou seja, na cidade. Então o homem exerce o papel natural de uma ação construtiva, edificante, participativa na sua polis, na sua cidade, e por conta disso ele vai alcançar a felicidade. Esse é um conceito filosófico. Ora, se então a destinação humana ali com Aristóteles é a felicidade e creamos, ela é a mesma hoje, né? A destinação do homem é a fatalidade da felicidade dentro da sua perfeição relativa, é justo que nós contribuamos com a nossa cota de participação nessa realidade peculiar onde participamos. Há um ditado, devemos florescer no jardim em que Deus nos plantou. Esse jardim é a nossa pequena comunidade social e fazer dela a mais colorida, a mais perfumada, a mais ativa possível em termos de benefício coletivo para todos nós. Benedito, nós conversávamos aqui nos bastidores, saiba, telespectador, que a gente bate papo antes, conversa, troca ideia, para ele trazer para você o melhor que está ao nosso alcance. Nós conversávamos, né, existe um dito popular, né, que as lideranças refletem os liderados, né? E nós conversávamos sobre exemplos do mundo. Nós temos exemplos bons e temos alguns exemplos deploráveis, mas faz parte. Mas vamos falar de um bom exemplo do mundo para dizer como é que algumas pessoas se posicionam, como uma sociedade se posiciona, né? Então nós temos um exemplo de alguns países que a catraca do metrô fica aberta
para quem não puder pagar, passar. E realmente só passa quem não pode pagar. Porque ninguém quer levar vantagem sobre a polis, sobre o outro. Sim. Nós aqui, nessa terra de meu Deus, ainda estamos refletindo muito o comportamento geral de uma sociedade ainda pouco amadurecida, pouco estruturada, de uma sociedade ainda que não mediu muito, que para o bem geral de todos não é justo que alguém se beneficie sobre alguém, leve vantagem sobre alguém e que realmente todos possam fazer o bem por todos? Sim, nós ainda estamos num estágio de aprendizado muito, atrasado. Eu sou uma prova cabal disso. Eu estive recentemente no Canadá e ao descer no aeroporto de Vancouver, meu filho me esperava e nós tínhamos que tomar o metrô até próximo à casa dele. E, de fato, não é que existia uma catraca. Todas as catracas, todas as aberturas para você adentrar ao metrô eram livres. Você só poderia colocar o seu celular contendo um ingresso ou o próprio ticket, se quisesse. A única coisa que pode haver é uma fiscalização eventual, você ser retirado do vagão porque você não teve, tendo condições, não fez o pagamento. Confesso que eu estranhei, Por isso que eu estou afirmando, nós estamos num estágio muito atrás. Que quando ele passou, não tinha nenhum tipo de catraca, nenhum fio de laser, nada que pudesse Obstaculizar a passagem. Exatamente, que pudesse impedir, Claro. E ele passou os 3, eu, minha esposa e ele, passou os 3 tickets ali, me entregou um talãozinho e falou: pai, quando você precisar, está aqui, você use à vontade. E aí, intrínseco dentro dele, já uma coisa que ele já havia absorvido, e eu me lembrava de que meu filho, na educação que nós demos dentro de casa, ele era realmente uma pessoa diferenciada, porque esse tipo de conceito ele já tinha. Entendeu? Então isso nos faz lembrar que, graças a Deus, como você muito bem colocou, temos bons exemplos. E esses exemplos vêm de Finlândia, vêm de Suíça, vêm de Canadá, de uma série de lugares onde as pessoas já entenderam que tem que ser por todos e não para um só. Edgar e Benedito, o tempo urge, voa, o assunto é agradável, o assunto é interessante. Quero agradecê-los pela colaboração. Saiba o telespectador que nós só demos uma nem pincelada no assunto. Nós passamos muito rapidamente, esperamos ter agradecido. 15 segundos para cada um dizer uma mensagenzinha para o nosso telespectador. Eu tenho uma mensagem muito interessante que diz assim: embora devamos prestigiar a justiça do mundo, nós não podemos esquecer que a justiça divina é incorruptível. Dá até o silêncio para pensar essa. É verdade. Pedir para a edição repetir depois. Eu quero lembrar, inspirado por um texto que Emmanuel escreve a respeito da política, que o Evangelho sempre será a plataforma mais elevada para a igualdade e a justiça que tanto anelamos. E que nós possamos promover o Evangelho em nós mesmos, estendendo onde estivermos e com quem estivermos. Pensemos nisso, portanto. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção conosco. Lembre-se, a vida continua. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.